Programa Câmara Notícia está recebendo hoje aqui no plenarinho da Câmara Municipal do Rio Grande a presença do secretário municipal da Educação, professor Henrique da Costa Bernardelli. O assunto é o retorno das aulas na rede pública municipal. Secretário, muito bom tê-lo conosco aqui. Quais são as principais informações que nós podemos antecipar para os rio-grandinos? Boa tarde a todos. Como de usual, a Secretaria está tomando todas as providências para que o início das aulas seja marcado pela normalidade. Nós estamos no processo de matrícula, na segunda fase do processo de matrícula, para aproveitamento das vagas remanescentes, de forma que nenhuma vaga fique ociosa na rede e possa atender toda a demanda da população. Bom, todos os preparativos já estão sendo realizados. O início das aulas está previsto para quando? O início das aulas está previsto para dia 27 de fevereiro. No dia 23 vai ser realizado um evento em que vai ser feita a acolhida aos professores, que é uma tradição da SMED, com palestras e outras atividades que vão ser realizadas no complexo da Regens, que está virando um polo de atração turística, né? Sim. É uma tradição que realmente é muito bem vista, porque os professores ficam naquela expectativa de serem acolhidos pela Secretaria, né, e para que realmente nós tenhamos o ponto de partida para o ano letivo 2023. A Superintendência Pedagógica está organizando esse evento, vai ter 2 palestrantes e outras atividades, e vai ser apresentado uma novidade que nós vamos estar implementando nesse ano nas escolas, que é as telas interativas, né? São praticamente tablets gigantes em que o professor pode apresentar qualquer assunto, né? Via internet e com a participação dos alunos, interativo. Foi muito bom o senhor ter comentado na parte de matrículas, até porque realmente é uma das preocupações da comunidade. Essa questão de conseguir matrícula na escola mais próxima da sua casa. Mas também, por outro lado, tem aquelas pessoas que têm uma preferência até para uma escola aqui do centro da cidade. Como é que está a situação? Não, esse ano nós modificamos o sistema de matrícula porque deixamos de utilizar um software que era utilizado da Portables e que tinha com uma certa deficiência, né, o respeito ao zoneamento, que ficava bastante complicado o critério de matrícula. Nos editais da SMED, a preferência de matrícula é primeiro os alunos com necessidades especiais, o segundo critério é o respeito ao zoneamento, que é estabelecido, e o terceiro é a idade. Né? Sim. Preferência por os mais velhos têm preferência sobre os mais novos. Nesse ano nós implementamos um sistema de controle do zoneamento que está sendo respeitado, baseado no Google Maps. E estamos conseguindo realmente fazer um levantamento da demanda por zona e com isso, terminada a segunda fase da matrícula, nós vamos reavaliar o resultado e verificar quais alunos que não foram atendidos e verificar opções. Na inscrição, os alunos já teve a oportunidade de colocar mais 2 opções, além do próprio zoneamento, uma outra opção, de forma que, se fosse possível atender numa dessas opções, por exemplo, a questão de preferência para a escola, ele foi atendido. Claro. Então, a ideia é que a gente faça a matrícula, né, atendendo o máximo possível as necessidades da população, da comunidade. E como se dá essa aferição? Por comprovante de residência? Como é que é isso? Exatamente. Um dos problemas que nós tínhamos no sistema anterior é que ele controlava por CPF. Então, os alunos às vezes se inscreviam utilizando CPF de parentes, de pais, para tentar várias oportunidades. Claro. Esse ano isso foi eliminado e, na realidade, fica valendo o CPF dos pais ou responsáveis legais, né? E eles têm que comprovar a residência. Sim. Então, basicamente, é respeitado o zoneamento.
Claro, porque eu lembro de anos anteriores as pessoas conseguiam, de certa forma, burlar, assim, conseguiam um comprovante de residência de um tio, de uma tia, dizendo que ele reside lá naquele local. Esse problema foi eliminado esse ano. Que Sim. aí, aqueles que apresentaram várias inscrições com vários CPFs e tudo mais, foram eliminados os CPFs que não eram dos representantes legais. Bom, antes de nós iniciarmos essa conversa, o secretário me falava aqui que tinha também interesse, e o nosso também, e da comunidade principalmente, falar sobre falta de professores que ocorreu em 2022, mas que esse processo a Secretaria já estaria preocupado e promovendo algumas ações para que isso não ocorra em 2023. Sim, o que aconteceu é o seguinte, a falta de professores se dá por muitos motivos, né? Afastamento por doença, pedido de exoneração, tá? Sim. Aposentadoria, e muitas vezes o mecanismo de substituição normal da burocracia da prefeitura faz com que durante um período, e às vezes esse período é excessivo, né, fique pontualmente com falta do professor. E isso passou a ser divulgado como se fosse na falta de professores no sistema. Não existe falta de professores. É um problema de ajustar a distribuição dos professores. Então, esse ano nós estamos organizando a distribuição de professores de modo que nós vamos ter sempre, nas escolas ou em determinadas regiões, nos polos, nós tenhamos professores capazes de substituir, eventualmente, uma falta em qualquer área, seja no ensino fundamental, nos anos iniciais, nos anos finais ou até na educação infantil. E esperamos que, com a colaboração dos diretores de todos, nós possamos botar um sistema que seja ágil o suficiente para que, quando acontecer uma falta, como eu coloquei, por aposentadoria, por coisa, nós imediatamente possamos resolver atender essa demanda, não permitindo que os alunos fiquem sem aula naquele período. O senhor tem, então, professores em reserva, é isso? Sim, o problema é acertar a distribuição deles para que possam imediatamente atenderem a demanda. Quando se fala sempre em servidores, especialmente professores, a gente lembra também de concurso público. Sim. Existe concurso público válido? Tem professores na espera? Como é que está a situação? Não, existe concurso público válido, tá? E a SMED, quando abre as vagas, tem chamado. Mas, por exemplo, pela burocracia própria do sistema público, né, um professor pede exoneração, até que seja efetivada a exoneração dele e que possa ser chamado alguém. E o tempo que esse alguém tem para se apresentar leva alguns meses. Sim. E isso é que causava esses problemas no funcionamento das escolas. Claro. Se a escola não tivesse disponível na hora alguém para substituir esse professor nas atividades que ele desenvolvia, ficava em falta. Então, a ideia, e esse trabalho que foi feito pelas SMED, é que a gente tenha condições de deslocar ou de alocar um professor para essa substituição, até que possa ser contratado alguém para substituir. E as contratações, nós temos um problema atualmente. Nós só podemos contratar quando abrir vaga, ou em caso de demissão, ou em caso de aposentadoria. Sim. Porque pela lei de responsabilidade fiscal, a SMED, a prefeitura, não está podendo chamar concursados para ocupar vagas que não existem. Não pode criar vagas. Perfeito. Então, nós temos essa restrição a mais que faz com que a gente perca um pouco a agilidade de resolver alguns problemas de falta de professores específicos. Mas, pelo nosso levantamento, a rede tem professores suficientes para cobrir basta estabelecer um mecanismo ágil que faça com que essa substituição seja feita na medida da necessidade. Perfeito. O programa Câmara Notícia está recebendo o secretário da Educação, professor Henrique da Costa Bernardelli. Esse panorama, secretário, que o senhor está nos falando, é somente do ensino fundamental ou então também do ensino infantil? Não, a educação infantil, a gente tem que olhar o histórico. Por exemplo, pelo Plano Municipal de Educação, em 2016 já era para estar atendido 100%
da demanda da educação infantil. Sim. Por que não foi? Porque as escolas que tinham sido começadas a ser construídas em 2012 não foram terminadas. Elas estão sendo terminadas agora em 2023. Nós estamos provavelmente inaugurando mais 4 escolas. O ano passado nós colocamos em funcionamento 3 escolas de educação infantil. Então nós pretendemos até o final do ano, né, estabelecer condições de chegar, se não atender os 100%, chegar perto de atender os 100% da demanda da educação infantil no município. Nós temos um problema também, que é a questão da evolução do município. Sim. O que está acontecendo? Às vezes a gente tem vagas em escolas, mas essas escolas não é onde está a real demanda. Claro. Né? Então, isso aí nós temos que criar mecanismo para resolver esse tipo de problema e oferecer as vagas onde elas são A sede das escolas, é isso? Às vezes as escolas são localizadas num bairro em que a demanda, por exemplo, a educação infantil, não chega a preencher todas as vagas da escola. E em outros bairros está faltando vagas. Com relação ao ensino, aliás, o ensino fundamental do Estado, a gente sabe que teve algumas escolas estaduais que foram fechadas. Essa migração desses alunos da rede pública estadual ocorreu de forma natural para a municipal e houve um aumento na demanda? Até agora, pelo menos mais recentemente, foram poucas escolas do Estado desativadas. Sim. A gente sabe que muitas escolas estão em processo pelo Estado de redução das vagas até ser extinto, né? Mas a demanda de vagas no município, por exemplo, para os anos iniciais e para os anos finais, está sendo atendida quase que na totalidade pelo município. Logicamente, o município não oferece vagas para atender a totalidade da demanda do município. Por isso existem as escolas particulares que complementam a oferta para o ensino. Mas na medida do possível e também a questão do censo é básica, nós temos o resultado do censo, porque você sabe que houve um período, não tendo censo de 2020, todas as questões relativas a demandas eram estimativas do IBGE. Sim. Né? Agora, com o censo, nós vamos ter os números reais e vamos poder se adequar o planejamento da SMED ao atendimento pleno das vagas que foram identificadas como necessárias para o ensino municipal. Importante o senhor ter citado essa questão do IBGE. Era essa a última questão que eu queria encaminhar com o senhor. Houve algum prejuízo com relação aos recursos da educação, com esse resultado que o IBGE está nos apresentando, com população abaixo de 200 mil em Rio Grande? O problema é todo o seguinte, o que pode haver o prejuízo se houver uma diminuição de arrecadação do semestre do município. Porque os índices que são usados para estabelecer a execução orçamentária da educação, eles são estabelecidos com 25% da arrecadação do município, do estado. Tem uma regra bastante complexa até para se calcular quanto vai ser o orçamento da educação. Pelos dados que nós temos das estimativas oficiais do governo de qual vai ser a arrecadação da Secretaria de Educação, na pior das hipóteses, nós vamos ter uma arrecadação igual a do ano passado. É uma arrecadação, não dá para se fazer grandes investimentos, mas é uma arrecadação suficiente para manter o funcionamento da rede e se manter a manutenção das escolas e fazer alguns poucos investimentos que são necessários. Perfeito. Secretário, já quero, antes de encerrar com o senhor, renovar o convite para o senhor voltar aqui a esse espaço para que a gente possa também tratar dessa pauta que é importante, né? São os investimentos também na infraestrutura das escolas. Certo. Muito obrigado pela sua presença aqui, foi um prazer recebê-lo. Agradeço o convite, estou à disposição e é importante que a gente, quanto mais, possa esclarecer a população do que é feito pela SMED e até receber de todas as demandas para que a gente possa ter consciência daquilo que está sendo bem feito ou que tem que ser aperfeiçoado na educação do município
e estamos à disposição. Obrigado. Perfeito. Muito obrigado, então, mais uma vez, ao secretário municipal da Educação, professor Henrique da Costa Bernardelli. Mas dos fatos aqui, dentre tantos importantes trazidos pelo secretário, é essa afirmação. Está garantindo, então, de que em 2023 a rede pública municipal não terá falta de professores. Muito obrigado pela audiência dos telespectadores da TV Câmara. O Câmara Notícia volta na próxima edição. Até lá.